justamente a parte do buscar e achareis. 283. Vamos lá. Oi, Lô, Thalita, tudo bem? Capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1, pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque quem pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem que dentre vós dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11 da Bíblia, Novo Testamento. Então, eu comecei por esse trechinho, porque justamente ontem, né, tô eu buscando sempre conteúdo para passar nas lives e tal, pra gente não ficar de mão a banana nem sem planejamento, né, que é muito complicado isso. E ontem uma amiga, a Larissa, até que eu já comentei sobre a questão do canal dela, entrando em órbita e tal, que tem umas análises em astrologia muito legais, me passou na verdade, um ciclo de palestras de uma universidade americana relacionada com astrologia e tal. E uma palestra de um alemão, claro, que eu gostei muito, né? Sangue e a correspondência é alta, né? Se fosse só para falar bobagem já estava ótimo, mas o fato é que dificilmente um alemão falaria bobagem, né? Então, assim, foi muito legal a palestra dele com essa parte de análise astrológica e analisando de um modo macro, muito macro, né? Quando a gente faz de interação planetária, os novos ciclos que se aproximam da nossa vivência. Um que se terminou, um ciclo menor, né? Que se terminou agora em 2020, que é justamente coroado, né, com o coronavírus, alguma semelhança com isso, né? Justamente o corona é de coroa mesmo, né? Pelo formato, mas também pela abordagem, vamos dizer assim, vamos dizer, maior, né, do tema. E uma série de abordagens que ele foi colocando numa análise de ciclos e que marcam algumas tendências para a posteridade, começando por agora. Então, assim, foi uma palestra muito inspiradora e eu quero compartilhar porque, além de tudo, né, claro, o pessoal que trabalha muito com astrologia também tem uma ligação grande com a arte, porque não deixa de ser de alguma forma, né? Deixa de ser um pouco mais de ciência exata, embora tenha muitos exemplos lógicos e intuitivos, que é o que eu pretendo passar aqui também, mas também tem o viés, que aliás é uma marca de agora para frente, de 2020, que é nosso trabalho intuitivo, que eu sempre bato nessa tecla, e também a parte mais profunda do ser humano, que é um olhar que a gente tem que ter. E que vai ser um ciclo grande, portanto, meninos e meninas, brace yourselves. Vamos nos adaptar, né? Vou compartilhar com vocês uma tela. Vamos ver se o José Guilherme Inclusão Digital tá funcionando bem aqui. Show. Beleza. Todo mundo vendo aí? Acho que tá pequenininho pro telefone, né? Mas qualquer coisa eu compartilho no privado com vocês também e tal. Foi uma palestra muito interessante, como eu disse, de um alemão da Universidade de Astrologia, lá dos Estados Unidos. E desse desenho aí, basicamente, ele faz uma análise, ele também é artista, né? Tem esse viés artístico lúdico bem interessante. E ele fez esse mapa de apontamentos justamente quando a gente analisa um pouquinho as tendências de interação planetária e tendências que se espera dos indivíduos no passado e também as do futuro, né? Que é justamente o que vocês veem aí nas bolas azuis, são tendências maiores quando a gente entra no ciclo, né, planetário e pessoal de 200 anos, e os vermelhinhos, que são os menores, que inclusive englobam a Terra bem no meio da tela, né? Já vamos falar do cogumelo, peraí. Eu sei que também é uma dica que na palestra todo mundo ficou perguntando pra ele que raio era esse cogumelo no meio do desenho. Mas o cogumelo a gente já chega no final, né? Então quando a gente tem essas bolas vermelhas e tudo mais, no meio, menorzinhas e umas bolinhas verdes, são os ciclos menores. Aí,
sendo bem resumido, né, porque nosso tempo aqui não é tão grande, a palestra durou mais de hora lá, o que que a gente tem? A gente tem esses ciclos vermelhos sendo 38 anos, basicamente, ou curiosamente, né? Você tem o 2020 ali, o ciclo no meio rachando, até você ver a espiral ali, que até a gente comenta, né, de espiralar, é uma tendência muito de análise espiritualista, espírito também, e astrológica, né? Quando você faz essa questão da espiral, né? É um pouco diferente do ciclo. Limita o ciclo quando você olha de cima, mas a espiral ela sempre está indo para algum lugar, né? Então é uma representação muito utilizada para todos nós, né? Nesses meios. Aí, quando a gente tem essa questão da análise em si, se você pegar esses 38 anos que acabaram em 2020 agora, a gente tem um auge, um ciclo ali mais, vamos dizer assim, materialista ou materializado da humanidade até então, né? É marcado por um ciclo que é esse maior de 200 anos, era o ciclo terreno, da Terra. Ou seja, quando você tem uma análise astrológica maior, quando você tem o símbolo Terra, ou até oriental também, não precisa ser só astrológica, né? Você tem uma vinculação com a Terra, você tem uma vinculação com o material, com o presente e tudo mais, né? Fechou agora em 2020, inicia-se um outro ciclo macro maior relacionado ao ar, que basicamente privilegia a fluidez dos movimentos. Isso eu estou falando da abordagem de 200 anos, que é esse ciclo azul maior ali. O menor de 38 está dentro, né, aquela clássica teoria de conjuntos, está dentro desse ciclo de 200 anos, mas são 38 anos ligados a diferença, né, a regência de um planeta, risos, o meu clássico e tão querido Capricórnio, né, que é meu signo também. Até por isso eu acho que eu estou tendo o privilégio de falar aqui para vocês disso, comunicar as boas novas, né? E apesar de Capricórnio ser algo de uma tradição ligada muito no material, ela tem uma tradição também que nem sempre as pessoas analisam no meio energético e tudo mais, com relação à consecução de objetivos. E então, o que, que nós temos de boas novas para esses 38 anos que se seguem a partir de hoje, ou a partir desse ano, enfim, contando do nosso amigo Coroninha, né? Você tem um ciclo que trabalha muito justamente a questão da consecução de objetivos. Então, tudo que eu plantei, eu vou começar a colher, mas também muda a parte da qualidade. E aí é uma parte muito legal que sempre fez muita parte da minha personalidade, que eu entrava em conflito com esse mundo do jeito que ele é. Porque quando você mercantiliza todas as relações, tudo, né? Às vezes a gente não admite, né? Ou não admitia, mas até romances, essas coisas, às vezes a gente botava na nossa tábua, né? Ah, não, tô gastando demais com isso aqui e tal, não sei o quê. Ah, viagem, não sei o quê. Não, para fazer isso aqui na minha vida eu preciso fazer isso, tenho que ganhar dinheiro para realizar isso, aquilo, outro. E isso acaba, claro, sufocando qualquer perspectiva de qualidade e tal. Esse ciclo agora de 38 anos trabalha muito mais com o desenvolver da qualidade. O que é muito legal para mim, porque eu tenho muito esse viés dentro de mim que me sentia muito infeliz quando eu tinha que parar algum negócio. Ah, eu quero parar e fazer agora alguma coisa de madeira. Não, não posso porque eu tenho que prestar concurso, porque senão eu não vou conseguir dinheiro na mesa e tal, e não vou sobreviver e tal. Então, tudo vai por água abaixo. Então, para mim era algo incômodo que eu tinha que equilibrar, né? Agora isso vai sendo progressivamente, não é uma mudança radical, mas ela é progressiva, né? Veja que a gente está no primeiro começo dos 38 anos. Quando a gente justamente chega nessa análise de 38 do começo até o meio, que vão ser daqui a 19 anos, a gente vai ter o ápice desse momento, né? Então a gente ainda está começando. Quando a gente tem essa análise desse ciclo de 38 anos agora, começando em Capricórnio, agora em 2020 para cá, a gente vai ter a prevalência da qualidade, vai ter a prevalência de relações que são construídas, duradouras. Então, assim, tanto no pessoal de amizade, pessoal profissional, pessoal íntimo, nós com nós mesmos, ou também no relacionamento íntimo afetivo, né? A gente vai ter essa predominância e essa qualidade vai marcar o nosso período atual. Como é que se marca isso? Bom, eu tenho livre-arbítrio, né? A gente até entrou nessa discussão outro dia. Sim, mas a energia, e vamos dizer assim, a predisposição das pessoas, o que elas passam no fundo a aflorar delas, tem essa parte realmente de qualidade vindo aí, né? Então, se eu pego uma análise de um negócio, para quem está tendo crise, essas questões todas com relação ao econômico,
é aquilo que até uma administração básica já está falando nesses tempos, alguns analistas, né, que estão percebendo que já está se instalando. A qualidade está substituindo a quantidade. Então você tem grandes cadeias, né, mercadológicas, McDonald's, etc., em crise sem precedentes, tendo que tentar se reinventar alguma coisa de qualidade, sair do modelo, né, atacadão, né, e tentar dar um viés nisso para ir se adaptando. Isso vai se acentuar com o tempo, sendo que a vendinha do Zé na esquina que faz um hambúrguer gourmet lá, qualquer um, e é gostoso, não adianta só falar que é bom, tem que ser bom mesmo, vai começar a sobressair e sobreviver, né? Então agora a gente tem um predomínio também sobre, que vai se trocar bastante, que eu fiquei muito, me parece lógico, né? Tudo isso que eu tô passando para vocês, é claro que a gente ouve em palestra e tal, e a gente empolga, mas tem o filtro da nossa intuição, da nossa razão e da nossa análise, né? Vocês também podem analisar aí com vocês. Me parece inquestionável esse fluxo, né? Já vem acontecendo de alguns anos, né? E vai se acentuar a partir de agora com essa marca, né? Então, quando a gente fala de qualidade, a gente segue para negócios uma abordagem mais qualitativa da nossa vida. Então, menos atacadão, menos batelada para coisas melhores feitas. E de abordagem que realmente funcione, e mais ainda que você crie uma relação de qualidade, não é aquele de faz de conta, por favor, né? Tem muita gente que finge isso, mas é realmente qualitativa com o seu cliente. No pessoal, é uma aproximação mais profunda. Então, claro que tem momentos de interação sexual, de convívio e outras coisas, mas também eu vou ter aquela parte que para eu conseguir ficar com o outro, eu vou ter que me abrir. Então, assim, e é abrir mesmo, sem barreiras. Então, essa tendência vai se acentuar no meio. Se não fizer isso, o que acontece? Todo mundo tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. Mas a tendência é que os relacionamentos que não sejam assim, continuem superficiais, se esgotem. E se esgotem com uma certa rapidez. Não durem, né? Para que justamente todos os seres humanos dentro do seu livre-arbítrio não sejam violados, mas aprendam que agora é hora de um ciclo da qualidade, né? Quando a gente pensa no convívio familiar, idem, hora de resolver coisas pendentes. Diz alguma coisa sobre aqueles momentos que eu analisei dos outros dias, justamente de coronavírus, interação e tudo mais? Eu acho que sim, né? Quando a gente fala de olhar para dentro e olhar para as nossas relações familiares e finalmente discutir os elefantes que estão na sala, né? Ah, lembra daquele episódio? Eu nunca engoli aquilo. É claro que tem um jeito de se falar e se abordar, mas a hora de resolver isso começa agora. As famílias não vão conseguir resistir se você não tiver uma abertura qualitativa entre todos os membros dela, de filho, marido, esposa, irmãos, né? Vai haver muita separação se justamente as pessoas não conseguirem, vamos dizer assim, trabalhar, lidar com esse pressuposto do aprofundamento e da qualidade, né? Outra questão que a gente tem aí nesse ciclo é justamente uma coisa que eu gosto muito e que é muito legal, ainda ligada à qualidade, que é vamos dizer assim, a subida, né? A elevação dos trabalhos artesanais. E aí eu não estou falando só de comida, mas justamente coisas que a gente já não tem muito mais ainda hoje, mas que vão voltar cada vez mais a aparecer, que são os trabalhos literalmente de artesãos, né? Foram quase banidos com a Revolução Capitalista, claro, e tinha que ser mesmo, seguindo o modelo. Mas agora a tendência é que eles vão reaparecendo com o tempo, porque justamente tem o predomínio, né? E esse trabalho, essa valorização dentro de nós, esse despertar, digamos assim, né? Para a qualidade, para o trabalho bem feito, para o eu vou fazer, né? Então, até aquela tendência americana do do it yourself, né? Vai ter uma certa prevalência. Já está tendo, né? Inclusive o corona ele facilita isso. Quando a gente justamente trabalha essa parte de bom, eu estou isolado, não consigo chamar pessoas. Tem um problema que eu vou ter que resolver. Acredito que muitos de nós estamos passando por isso, né? Eu, inclusive, com o meu cabelo, Riz. Tive que resolver. Tava muito grande, não tinha jeito. Então, o coronavírus está trabalhando muito essa parte também. E esse tempo, esse próximo ciclo de 38 anos que começa agora, vai ter muito essa ênfase, né? E aí a gente já tem maturidade depois dessa análise de começo, né? Para trabalhar o que é o cogumelo, esse cogumelo enorme no desenho. O que esse raio desse cogumelo está fazendo aí em relação às tendências que a gente já, muito simplificadamente aqui, colocou, né? Para os relacionamentos também é muito interessante, né? Que se trata
sobre um despontar feminino de emancipação nesse tempo, né? E aí já não é esquerda, nem de esquerda, direita ou ideologismo, não. Mas é justamente quando a gente sai de uma abordagem extremamente material, que é a abordagem, né, desse final de ciclo terreno aí, 200 anos trabalhando essa parte concreta, e você vai para uma parte mais fluida, você libera as classes que, no caso, são mais oprimidas, né, por esse exercício material. As artes é uma delas, porque se você deixa de ter tanto essa obrigação de vender, né, se vender para conseguir, você pode trabalhar na sua qualidade, usar sua energia para isso, as artes são favorecidas, a medicina é favorecida, o que a gente vem observando inclusive no corona, né, onde governos e faculdades têm gastado legiões infinitas de dinheiro sem nem pensar direito para que se resolva esse problema somente, ou seja, você volta a privilegiar aquela análise, resolva isso, funcione, né? Ao invés do, peraí, deixa eu ver quanto você está gastando, qual é o custo-benefício, aquela mercadologia básica, né? E também a parte do feminino, que no nosso caso, na maioria das sociedades, não vamos dizer todas, mas a maioria delas, você tinha o ideal vendido, subreptício da maioria do feminino, em que você tem um padrão mais ou menos aceito e que também tem a parte da beleza, né? Aquele clássico, né? Que a mulher só é mais respeitada se ela é mais jovem. Isso também é social, né? Então, quando você privilegia a qualidade, você olha e vê, né? Aquela clássica metáfora, né? O que eu prefiro? Um vinho novo que já está saindo ali fresco ou eu quero aquele vinho amadurecido de qualidade? Bom, os dois têm valor. E a partir daí isso acaba tendo um papel libertador pro feminino também, né? E aí, pro cogumelo, o que a gente passa e acrescenta nessa parte, né? Justamente que o cogumelo, nesse caso, o palestrante, né? O nosso especialista lá, tem muito esse viés dentro dele de fazer a comunicação entre um período e outro. Porque por mais que você tenha, até na análise astrológica, né? E o corona representa isso, uma transição. A gente já vinha falando isso de um modo intuitivo, né? É legal quando a gente tem algum elemento argumentativo extra. Quando você tem uma transição de um período para outro, quando você tem uma transição de um agregado social para outro, embora você, claro, tenha uma marca ali sensível de que há e haverá cada vez mais uma ruptura, né? Apesar disso, a transição é gradual. E aí quando você pega essa figura, e é isso que ele colocou como um símbolo, né? O que é a chamada dele, né? O que é esse cogumelo? Esse cogumelo justamente ele tem a estrutura. Bom, para quem entende um pouquinho de fisiologia botânica, biológica, enfim, ou até animal, né, por causa do reino fungi, ninguém sabe o que é direito, né, mas enfim, o cogumelo ele tem essa estrutura que se parece um pouco com plantas que é ali na parte de baixo do desenho, desse enraizamento, mas ele também tem uma estrutura que emerge da terra, mas que trabalha muito com ar, inclusive com a estrutura de esporos, reprodução dele, em tudo que ele se usa para perpetuar com o ar. Então, quando a gente tem essa mudança de ciclos, né, em termos metafóricos, terra, muita ligação com o concreto, com o financeiro, com o real, né, até com as ciências exatas, aquele negócio, olha, ou você me prova por A mais B mais C que aquilo é verdade ou eu não acredito, quando você sai para um reino agora do ar, ligado mais à intuição, à leveza e a conceitos que passam pela nossa cabeça, mas cabe a nós aceitarmos eles ou não, né? Entendo que ainda aí há o livre-arbítrio, né? Quando você fala de astrologia, pelo menos o que me parece mais sensível, você tem a parte que diz muito sobre o quadro maior, né? Digamos assim, o cenário, mas como cada um de nós atores vamos atuar, aí cabe a nós, né? O que a gente passa aqui até é legal para tentar diminuir até sofrimentos de adaptação. Porque muitas vezes eu, por exemplo, nasci em 89, no começo ou no epicentro do ciclo mais material, que foi esse que a gente passou de 80 para cá, em que você teve uma mercantilização de tudo. Medicina, artes, vivências médias, universidade, conhecimento, relações, tudo mercantilizado. E ok, tá tudo bem. Mas agora a gente tem uma mudança de ciclos, né? E isso a gente tem que passar a observar mais a partir de agora. A gente deixa de uma abordagem muito linear e retilínea para algo que a gente agora trabalha de um jeito mais circular ou espiralizados, como eu falei no começo do vídeo, né? Que a gente tem essa espiral que tem uma impressão de ciclo, mas ela vai sempre avançando para outro lugar, né? E essa espiralagem, ou espiralação, espiralização, enfim,
ela é uma abordagem que trabalha muito dentro de nós essa questão do progresso. Para a gente progredir, a gente tem que se adaptar, né? Ou não. A gente pode ver na contratendência. A questão é quanto tempo, né? Sempre há essa questão do livre-arbítrio. E essa fluidificação que o cogumelo coloca é justamente o que? Para a gente poder se adaptar, a gente com as nossas raízes, a nossa estrutura baixa, tudo que a gente viveu até então, a gente vai pegar elementos daquele momento em que a gente passou e transportar para o real de agora, dos próximos anos. Quanto mais a gente com competência conseguir seguir esse fluxo, menos a gente evita sofrimento e transtornos adaptativos, né? O corona, nesse caso, até na abordagem dele foi muito interessante, né? Porque a maioria da sociedade encara o corona como uma praga, uma peste, uma punição para a sociedade, para o mundo, por tudo que vem sendo feito. Na verdade, eu gosto mais dessa abordagem de esperança, foi um presente. Um presente no sentido de a gente, né, todos os que ficarem aqui na Terra e tal, lembrando que o pressuposto é de vida eterna. Então, ninguém está considerando aqui morte como presente, ok? Só transformação. Essa transformação que o corona traz é o marco de uma nova era. E justamente por isso a coroa. A coroa vem para aqui, em qualquer rei, representar o seu poderio e o que ela vem transformar. O corona, por uma situação tanto literal quanto metafórica, vem justamente fechar esse ciclo de materialidade e marcar a transição. Eu não disse ruptura radical, eu disse transição para uma nova era mais fluida, né? Então, justamente quando a gente trabalha ciclos, trabalha essa questão da beleza, não vou dizer interior, mas a beleza própria de cada um, né? Não precisa ser só interior, não. A pessoa não precisa ser considerado feia e ser inteligente. Não, ela pode ser o que ela quiser. E se ela tiver confiança e gostar do que ela é, você vai ver uma beleza surgir por aí. Essa é uma questão de conceito substantivo, né? E, por último, acho que é interessante ressaltar que é algo que me deixou muito feliz, porque normalmente eu sofro muito quando abordo esse tipo de discurso, ou sofri. Hoje em dia a gente vem tendo progressivamente mais audiência para o que a gente fala, né? Curioso, né? Será que é um ciclo? Faz sentido. É justamente essa parte dos valores. Então, quando a gente trabalha os valores, né? Em uma sociedade muito mercantilizada, de algum modo eles eram tidos por obstáculos. E ainda mais quando você tem abordagens até ideológico, histórico, você pega um marxismo, ou às vezes até um liberalismo, um libertarianismo muito radical, né? Em que fala que o homem tem que ser absolutamente o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não, pera lá. Se a gente tem uma estrutura, se a gente não vive sozinho, a gente tem que trabalhar com uma série de princípios e valores para que aquela liberdade se desenvolva. É o clássico do liberdade versus libertinagem, né? Tem que ter um equilíbrio. E essa questão dos valores agora vai ficar cada vez mais presente. Poderíamos dizer ética, mas não a ética batida, ou aquela questão de 3 linhas de website, ou enfim, de administração, né? Missão, valores, éticos e tal, que a gente diz, mas depois a gente passa por cima. Cada vez mais esse tempo do ar e da relação, a sociedade, as pessoas e as relações vão ficar cada vez mais exigentes com que o que a pessoa tem, ela por coerência, põe em prática, né? Então, é a marca da nossa época. A gente pode correr ou não dela, mas é uma opção. Mas a partir de agora, isso vai começar a ser cada vez mais cobrado. E por fim, né, acho que a gente colocar aqui, né, diante desse panorama bem legal, né, e sim, Carol, respondendo, né? Os homens trabalhando esse olhar, a gente tem uma evolução. Aí a gente pode trabalhar também para gênero, né? O que, que seria de desafio para um e desafio para outro, né? As mulheres seria, no caso, se reinventar sem, vamos dizer assim, entrar na falácia do radicalismo. Ah, porque tem isso e agora eu vou bater e vou fazer isso sob qualquer forma. Não, calma. Tudo já vai com questão do masculino é deixar um pouco essa abordagem estritamente mais material, né? E trabalhar o conceito do belo dentro de si e da estabilidade de certa forma também, né? Entender que todos nós temos os nossos problemas, as nossas questões, mas a gente tem que construir alguma coisa disso. E daí vem a transparência total, que vai ser a marca cada vez mais dos relacionamentos, nessa parte mais fluida da sociedade, que é a parte do ar, né? Então, só vai se sustentar, né, frente ao vendaval aquilo que tiver uma estrutura firme. É uma analogia legal que a gente pode se fazer, né? Então, realmente, relacionamentos, interações, relações de profissionais,
tudo na nossa vida, o nosso psicológico, inclusive, só vai se sustentar cada vez mais conforme a gente avance olhar para dentro, que é aquele papo que a gente vem começando desde o começo da semana, né? É mais um subsídio, né? Quando a gente consegue olhar para dentro, quando a gente consegue, dentro das nossas possibilidades, trabalhar para modificar o exterior também, né? É um dentro e fora, constante, uma corrente, né? E justamente é o que o ar coloca, né? Essa questão da interação mais fluida, né? Agora não tem mais tanto esse aqui, ó, não, agora essa minha parte aqui, pá, a partir de agora é a sua e beleza. Não, são trabalhos cooperativos. Acho que por isso esse formato de live é legal, que bom, essa intuição já trabalhou nisso, desgasta um pouco, mas é muito legal. E a gente deve fazer justamente esses trabalhos, né? Trabalho em conjunto, sensibilidade conjunta, né? Pensar em grupo, realmente em grupo. Não é assim, como eu que eu quero fazer aqui, vamos ver como é que eu consigo vender isso para esse pessoal. Não, o vender vai voltar para a posição secundária que ele sempre teve, ou deveria ter, né? Que é uma posição mais de equilíbrio, ou seja, o fim último da sociedade não é vender as coisas, o fim último da sociedade é ser, né? E com isso vem outros fenômenos, inclusive o vender, né? Então, a partir dessa mudança, digamos assim, de sentido, né, de princípio, de valores até, por que não dizer, a gente tem uma transformação social muito relevante, né? Então, acho que essa é a abordagem que eu queria colocar para vocês. No meu caso, foi muito legal e construtivo, porque, assim, ainda a gente tem coisas que a gente luta no nosso interior para fazer sentido, né? Então, assim, de onde numa sociedade que valoriza estar estudando para um fim útil, querer, não, eu vou estudar aqui porque não sei o que, eu preciso de concurso e tal, não sei o que, e preciso ganhar dinheiro, eu vou vender ali, vou começar um negócio, vou ganhar, não sei o que, diante dessa sociedade, como eu, que gosto de parar, por exemplo, um bom tempo, e assim, tem a ver muito com o meu eu, né? Então, assim, às vezes que a gente quer manifestar um negócio, tem aquela inspiração ali, é o nosso eu querendo falar, né? E aí eu tenho que sufocar isso por uma série de demandas. Será que isso necessariamente é correto comigo? E quantas pessoas não têm isso, né? Será que o fenômeno da depressão espalhado pelo mundo justamente não é esse desejo maior do homem de se expressar, mas ter que se sufocar ao mesmo tempo porque ele tem que obedecer a uma série de parâmetros que já não fazem mais sentido para ele, né? Já evoluímos além disso, né? Então esse momento eu acho que é bem interessante. Fico feliz por a gente estar nele nesse sentido. Vem muito da abordagem que eu coloco, né? De novo, não fazendo menos do sofrimento ou dos desafios individuais. Mas veja, todas as situações do universo são ambíguas. Então, elas sempre têm dois lados. Então, se eu pego um lado de sofrimento, dureza, de perda, de destruição de uma série de conceitos, eu tenho uma parte de renovação. E é assim que a natureza trabalha, né? É assim que a nossa vida trabalha. A gente se desconstrói total ou parcialmente durante vários tempos, em vários aspectos, e reconstrói em outros. Só que a nossa casa, a partir de agora, e esse momento é muito bom para a gente tentar se adaptar nisso, a nossa casa vai ser cada vez mais leve e fluida. Embora de base firme, né? É aquela clássica da engenharia dos materiais de alta resistência e peso, né, molecular mais leve, né? Que aliás é uma das tendências modernas da construção. Não à toa, né? Você vai vendo que você olha para a realidade, tudo isso direciona para esse ponto. E aí fica fácil a gente não ter uma abordagem dedutiva científica tradicional, né, newtoniana, digamos assim, embora Newton tenha sido altamente intuitivo, do contrário nunca teria feito o que ele fez, né? Mas tudo bem, vamos acreditar nesse pressuposto da ciência absolutamente dedutiva para provar tudo, né? Mas quando você pega a abordagem intuitiva e analisa os fatos ao seu redor, numa compreensão um pouco maior do que a ciência hoje em dia tradicional cartesiana se recusa a fazer em muitos momentos, né? Os preditos cientistas, né? A meu ver, eu sou de um tipo diferente de cientistas, né? Que olha ao redor e coleta fatos, mas nem sempre isso é o que se acontece, né? Mesmo nesse momento, essas pessoas são chamadas a olhar em volta. E quando a gente olha em volta, a gente vê que tudo direciona para isso. Por isso que eu fiquei muito feliz com essa palestra ontem, porque realmente faz sentido, né? Essas transformações, elas fazem parte. E eu considerei também pela abordagem, né, do nosso estudioso cientista lá que colaborou nessa parte, alemão, né, da palestra da Universidade da Astrologia Americana, né, quando ele coloca essa abordagem desse cogumelo, ele fala, foi uma intuição que eu tive e tal, eu coloquei e depois
sobre vários aspectos eu fui analisando e fui vendo que feliz metáfora é essa, ou melhor, feliz comparação, né? É essa abordagem, esse desenho desse cogumelo, né? O mushroom, né? Então, realmente, assim, é essa parte mais fluida, é essa parte de reinvenção, é essa parte de pegar o arcabouço tecnológico, de conhecimento, de vivências que a gente teve e transportar para uma era mais fluida, ou seja, adequar isso, ver o que faz sentido na nossa vida e retransformar nas nossas relações, e aí seguir para um tempo de mais qualidade de vida, inclusive, né? Porque quando a gente pode praguejar e falar, puta, quanta transformação eu vou ter que fazer na minha vida, mas veja, isso é para sua qualidade, né? Porque até então não sei vocês, mas a gente tem um momento muito de sofrimento ainda, pelo menos o meu, de angústia interna, por relações muito superficiais. Então, até uma moral da minha vida de muito tempo, quando você quer aprofundar alguma coisa, as pessoas estão ali indisponíveis. Isso é frustrante. Isso prejudica a qualidade de vida. Ah, eu quero estar junto, mas eu não quero saber dos seus problemas. Como assim, cara? É a sua pessoa. Então, isso tem que mudar, né? E com isso vem a qualidade. E com isso vem uma vida mais substantiva. Então, que bom que a gente está vivendo essa época. Se a gente sobreviveu, eu inclusive me coloco nesse grupo, né? Há anos, décadas de questões um pouco mais, assim, superficiais, né? E agora a gente tem a oportunidade de ver o que é isso e trabalhar diferente, falar, não, agora eu entendi o que eu quero isso, né? Não quero mais esse tipo de coisa, vou trocar para cá. E o nosso ser pede isso, que bom que a gente entrou nessa era. E aí a gente entra um pouco naquele debate entre livre-arbítrio e pré-determinação. A gente pediu para vir nesse ambiente, e se a gente pediu para vir, a gente tem plena capacidade de corresponder e se adequar e, no caso, ser feliz no que nos foi dado e no que vai vir nessa transição agora, né? Bom, eu fico... E aí, fico muito feliz agora com a gente nesse contexto, né? Para aqueles que não conseguiram ver ainda esse momento aqui e tal, eu recomendo muito que assistam esse dia. Acho que foi um dia bem dinâmico, explicativo, com bastantes fatos e digo para vocês que essa palestra que eu assisti vai ser uma das que eu levo no meu coração, porque realmente foi algo bem assim determinante e no sentido de que não tem como fugir dessa realidade. Então, quanto mais cedo e com menos resistência, né, a gente aceitar esse processo e fazer parte dele, né, fluidificar todas as nossas relações do nível bem celular, né, e ao mesmo tempo deixá-las mais leves, mas ao mesmo tempo mais profundas, que é aquele famoso se interessar por você e pelo outro, né, deixar de ser aquela vida absolutamente alienada, quanto mais isso, mais felicidade a gente vai ter e vai angariar para qualidade de vida. E qualidade de vida, aliás, ganha um outro sentido, né, que me deixava, enfim, consternado, né, internamente, de que quando se falava qualidade de vida, você pensava numa piscina, pé para cima, água de coco, sol, sem fazer nada, né? Essa indolência acabou, né? E justamente agora a gente vai sobreviver de qualidade de vida substantiva, que significa trabalho profundo, reflexão profunda, interesse legítimo, verdadeiro, não dissimulado, né? E o conhecimento útil e não apenas o mercadológico, né? Então, chegou o tempo para dar uma variação muito simples, né? Ah, vocês vão assistir essas aulas comigo de readequação psicológica para você vencer na vida e a partir de agora ser de sucesso e alcançar essa casa na praia com a rede e a água de coco, né? Vai trocar agora para algo do estilo assim, olha, com isso aqui a gente vai entrar numa viagem conjunta e reconstruir o nosso ser para ter uma qualidade, uma abordagem de vida feliz de fato. E aí entram conceitos que o mercado visava, né? E olha, eu não tenho, vale ressaltar, né? Eu não tenho muita coisa contra a mercadologia, até porque Capricórnio ele costuma se adaptar, né? Mas digamos assim, não é legal, não é verdadeiro, né? Você tem uma essência ali que está faltando. E agora essa essência vai aparecer nesse próximo ciclo de 38 anos, como a gente vê aquela bolinha vermelha ali. O cogumelo é o nosso exemplo alegórico de que nutre de tudo que a gente viveu para viver uma existência mais leve na superfície. Agora é hora da gente se expor, se mostrar para que veio e realizar tudo aquilo que a gente quer realizar com qualidade. Não adianta a gente querer usar a mesma técnica anterior
né, que a gente também aprendeu, não dá para usar tudo para a gente transportar para agora. A gente vai ter que se reinventar também um pouquinho, esse trabalho existe, de ver o que dentro de nós, como a gente se encaixa nessa sociedade mais fluida que vai se transformar em termos de relação a um nível mais celular, né? Bom, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado hoje, acho que foi um momento muito legal. Amanhã a gente começa um novo ciclo, até tem a nossa lista aqui de temas que eu vim preparando, né? E justamente a gente vem agregando ali para que a gente agora trabalhe temas sem se repetir demais. A gente vai trabalhando diversas abordagens da realidade, começando por segundo. Vou divulgar o material para vocês. Quem quiser ir puder ficar atento, quiser se inscrever até no canal do YouTube, enfim, no nosso perfil, acompanhar direitinho. A gente vai trabalhar a cada dia da semana um tema diferente, sendo que no final da semana a gente tem uma abordagem mais livre em que a gente faz alguns comentários sobre o que se passou na semana. Então a gente vai trabalhar temas por semana e cada um desses temas vão ser, digamos assim, vão ter esse foco dessa fluidez, dessa renovação, dessa esse olhar crítico para se reinventar, para se deixar mais leve as coisas, mas ao mesmo tempo vão ser temas radicalmente diferentes do quando a gente olha da estrutura de sociedade. Então, quando a gente fala de saúde, educação, política, subjetividade, né, coletividade, a gente fala de direitos, várias outras questões, né, abordagens terapêuticas não convencionais, quando a gente trabalha, como é esse olhar nesse mundo diferente, né? E aí vem o nosso convite para que essas semanas a gente se faça presente aí colaborando e participando. Muito obrigado aí, valeu a todos, um ótimo domingo e vamos que vamos. Valeu!